Ilíada de Homero, canto 17. A gesta de Menelau e luta ao redor do corpo de Patroclo. Não escapou a Menelau Atreu a morte de Patroclo em combate com troianos. Vai em armas bronze rutilantes à vanguarda e para seu redor igual a mãe primípara, gemendo inexperiente junto a seu bezerro. Assim o louro Menelau rodeia Patroclo, hasteando à frente a lança e o escudo circular, sequioso de matar quem se lhe antepusesse. Mas Pantoida, lanceiro exímio, não descuida de Patroclo, tombado como um nobre. Rente a Menelau, tão caro a Ares, proferiu. Prole de Zeus, Atrida, condutor de exércitos, para trás. Deixa o morto e o espólio rubro. Até hoje ninguém antes de mim, aliado ou troico, na dura pugna arremessou a lança em Patroclo. Deixa eu obter a fama ilustre entre os teucros, ou tirarei de ti a vida do Cimel. Enfurecido o louro Menelau falou. Zeus pai, não há beleza em alardear soberba. Não é tamanha a empáfia de um leão, pantera, de um javali maligno, cujo coração exulta no seu peito pela própria força. Quanto à jactância dos herdeiros de Pantou, nem o vigor da mocidade aflorou no ginete Hiperenor, quando me afrontou dizendo eu ser o pior dos militares Dânaos. Mas com seus pés, te informo, não mais retornou para alegrar a esposa cara e os pais augustos. Do mesmo modo darei fim à tua fúria, se vieres me enfrentar. Te exorto a retornar à turba, não fiques plantado na minha frente, antes que um mal te colha. O nécio entende os fatos com retardo. Contrariado, respondeu: hás de pagar agora, Atrida, pela morte de meu irmão, a quem referes com empáfia, a esposa viuvando nova pelo tálamo, os pais pranteando sempre da execrável dor. Mas alívio do pranto hei de proporcionar aos infelizes, se teu crânio e armas leve, para entregar a Pantou e a divina fronte dê. Não ficará pendendo por mais tempo o embate, nem ficará suspenso, ou a vitória ou fuga. Calou golpeando o círculo do escudo, mas o bronze não o rompe. Aponta a molga na égide sólida. Menelau então arroja o bronze suplicando a Zeus pai. E quando Euforbo já retrocedia, fura a base da garganta, confiando em sua mão pesada. Através do colo tenro a ponta passa e ele ribomba na queda, e acima dele o armamento ecoa. O sangue ensopa a cabeleira igual das graças, fios dourados e argênteos entramando as tranças. Como o renovo fértil da oliveira alguém mantém no espaço ermo, irrigado de água, belo, viçoso, e os sopros movem-no de todos os ventos, e o brancor da floração recobre-o, mas o imprevisto vendaval de um lufo arranca da cavidade e o deita pelo solo. Assim o Atrida Menelau assassinou o exímio lanceiro Euforbo, e então lhe sequestrou as armas. Leão nutrido pelo monte, sabedor da própria força, rapta a vaca do rebanho, a mais vistosa. A goela rompe e a tem primeiro entre os colmilhos para devorar as vísceras, esquartejando-a, e ao redor pastores, cães urlam demais, distantes, relutando em ir adiante, congelados pelo medo verde, assim o coração no peito de ninguém ousava investir contra o glorioso Atreu. Teria sido fácil Menelar tirar as armas dele, não invejar Apolo, que instiga Heitor um Ares de tão aguerrido. Assemelhando-se a Mentes, rei dos Cíconos, foi como dirigiu-lhe a lígeras palavras. Corres assim no encalço do que é inapreensível. Os cavalos do ilustre Aquiles, dificílimos a um mortal de conduzir ou de domar, excetuando o herói que é filho de uma deusa. Contudo, o belicoso Menelau Atrida, em defesa de Patroclo, matou um as troiano, Euforbo, pondo fim a seu ardor. Falando assim, o deus tornou a faina humana. A dor,
envolve o pericárdio de Heitor, mirando entre as fileiras logo avista o Atreu, arrebatando as belas armas de quem jaz na terra. Do cruor corria o sangue. Corta à frente com o elmo fronze faiscante, gritando agudamente, símile do fogo de Hefesto. O Atrida se apercebe de seu uivo e ao próprio coração magnânimo dirige-se. Ai, se abandono o belo armamento e Patroclo morto por defender a minha honra, temo que algum argivo me critique se me vir. Mas se enfrentar Heitor sozinho e os troianos, por sentimento de vergonha não serei cercado? Elmo luzente, Heitor já guia a tropa. Por que meu coração me disse algo assim? Se contra um deus alguém pretende enfrentar quem honra o nume, logo a dor imensa o aturde. Nenhum argivo me censurará ao ver que cedo a Heitor, pois luta com aval divino. Se ao menos me chegasse a voz do altivo Ájax e juntos nos lembrássemos de nossa força, até contrariando um deus resgataríamos o corpo para Aquiles, aliviando a agrura. Enquanto agita o coração e a mente, avança a tropa troica, encabeçada por Heitor. Retrocedendo, deixa para trás o corpo. Virava tal e qual leão de bela juba, que homens armados e cachorros enxotaram do estábulo. No peito o coração aperta, enquanto abandonava o redil irado. Assim o louro Menelau deixava Patroclo. Estático, já entre os companheiros, busca o mega Telamônio Ájax com o olhar, e à esquerda do conflito logo divisou, encorajando a luta os sócios, instigando-os, porque entre eles Febo instilava medo. Correndo ao lado dele, lhe dirige a palavra. Ájax, nós dois devemos ir correndo aonde Patroclo jaz. Ao menos nós entregaríamos o corpo nu a Aquiles. O troiano está com suas armas. A ânima abalou-se em Ájax, que adianta-se nas filas, Menelau com ele. Depois de despojar das nobres armas Patroclo, Heitor o arrasta a fim de decepar dos ombros sua cabeça a fio de bronze e mutilado dá-lo aos cachorros. Ájax se aproxima erguendo o broquel turriforme. Heitor retorna aos seus e sobe ao coche. Manda que os troianos levem o equipamento à urbe, honraria máxima. Com o amplo escudo Ájax cobre o Menecíade, ereto como um leão em torno de suas crias, que o caçador afronta quando na montanha as guia. Em júbilo da própria força, franze o senho totalmente até ocultar os olhos. Assim o herói se move em torno do cadáver. Ao lado, Menelau, discípulo de Ares, vê aumentar no peito o sofrimento. Glauco, filho de Hipóloco, notável chefe lício, olhando de soslaio, Heitor profere áspero. Heitor, falta bravura em teu semblante belo. A fama ronda inutilmente o ser covarde. Pensa em salvar sozinho tua cidade, ao lado de quem nasceu em Ilion, pois nenhum dos lícios há de lutar contra um aqueu em benefício de tua polis, sem retribuição por luta ininterrupta contra os inimigos de Ilion. Como resgatarias um herói menor, velhaco, se Sarpedon, hóspede e amigo, abandonaste como presa aos argivos? Enquanto esteve vivo, foi bastante útil a ti e a Troia. Agora o entregas para os cães. Se os lícios me escutarem, nós retornaremos ao lar, e a ruína abrupta tombará em Troia. Houvesse mais audácia na ânima dos teucros, intrepidez como só ocorrer em homens, que pela pátria impõem revés aos inimigos, a Troia já teríamos levado Patroclo. E se para a cidade imensa do rei Príamo o morto fosse retirado da batalha, as belas armas de Sarpedon os argivos devolveriam, e o próprio herói transportaríamos a Troia. Era o escudeiro do melhor argivo, junto das naus, com os guerreiros aguerridos. Não tens coragem de ficar na frente de Ájax audaz, olhar seus olhos no rumor da pugna, enfrentá-lo de perto, pois é bem mais forte. Elmo luzente, Heitor responde olhando torto. Por que, sendo quem és, me agrides duramente? Por tua sensatez sempre te coloquei acima dos demais que habitam a fecunda Lícia. Revejo o que pensei pelo que afirmas agora, que eu evito duelar com Ájax. Não temo a luta ou o galope dos corcéis.
Mas a mente de Zeus porta-pavês impõe-se sempre. Faz recuar um forte e nega a glória tão facilmente como o leva a combater. Fica a meu lado, caro, e vê como procedo. Se serei um poltrão ao longo deste dia, como disseste, ou se massacrarei um dânao de mais vigor, que lute ao redor de Patroclo. Assim falou e exorta aos brados os troianos. Teucros, lícios, dardânios, bons no corpo a corpo, sede homens caros, recordai a força ardente, enquanto eu visto as belas armas do magnífico Aquiles, que tirei de Patroclo arrasado. Falando assim, Heitor, elmo luzente, avança na batalha cruel. Alcança logo os sócios que não distavam, apressando os pés velozes. Levavam o armamento do Pelida a Polis. Fora da pugna multilágrima, trocou as armas, consignando as suas aos soldados troianos rumo à urbe. Veste o imortal armamento de Aquiles, dádiva dos numes celestes a seu pai, que quando envelheceu deu para o filho que não envelhece nela. Assim que Zeus ajunta nuvens vê que enverga o equipamento do divino Aquiles, move a fronte e se dirige ao próprio coração. Ai, infeliz, não vês que a morte cardio-íngreme já se avizinha? Vestes armas imortais do herói que todos temem, do melhor, do Aristos. Mataste um sócio vigoroso e gentil, tiraste o equipamento da cabeça e do ombro avesso ao cosmos, à ordem. Te darei poder a fim de compensar que em teu retorno não hás de entregar as armas do Aquileu a Andrômaca. Falou, franzindo as sobrancelhas negras e azuis. Heitor ajusta ao corpo as armas. Ares nele emerge horrendo, bélico, locupletando os membros de vigor e força. Ulula forte, ao ir entre aliados, lampejando a todos nas armas do magnânimo Aquiles. Circula entre as fileiras, exortando um a um. Tercíloco, Medonte, Mestle, Glauco, Hipótoo, Asteropeu, Dicenor, o adivinho Ênomo, a todos eles instigando, proferia lígeras palavras. Escutai, estirpe, numerosíssima de aliados e vizinhos. Não foi para juntar imenso contingente que a todos congreguei de tantas cidadelas, mas para defender de grado bom troianas e os filhos dos aqueus filoguerreiros. Só por isso exijo da população vitualha e dons e o coração de cada um, ânimo, voltados todos numa direção, à frente, morremos ou vivemos, únicos parâmetros na guerra. Quem arraste até os teucros Patroclo, embora morto, e obrigue Ájax a ceder, dividirá comigo o butim, metade a cada um, idêntica sua glória à minha. Falando assim, investem gravemente contra os dânaos, hasteando a lança. O coração esperava arrancar de Ájax o cadáver. Tolos, foi ele quem privou da vida muitos. Ájax virou-se e Menelau brado estentório. Ájax virou-se a Menelau brado estentório. Prole de Zeus, meu caro Menelau, presumo que não escaparemos. Mais do que temer por Patroclo, que em breve cães e aves troicas trucidarão, receio mais com o que possa ocorrer com minha cabeça e com a tua. A nuvem do combate já recobre tudo. Falo de Heitor e já se arvora a morte íngreme. Convoca os chefes se alguém deles te escutar. Falou e Menelau brado estentório urlou, abertamente a fim de congregar os dânaos. Caros hegemones e líderes argivos, bebeis em companhia do magno Agamenon e Menelau, sob os auspícios dos demais, cada qual comandando os seus. De Zeus provém o honor. Difícil identificar os chefes um a um, tal a fúria do conflito que arde. Cada qual toma a iniciativa rejeitando que cachorros troianos dilacerem Patroclo. Ájax Oileu o escuta e toma a dianteira correndo para a pugna. Idomeneu seguiu-o e o escudeiro, par de Ares homicida, Meríone. E quanto aos outros, quem nomearia de cabeça tamanho contingente argivo que despertou para o combate incontinente? A tropa troica irrompe em massa, Heitor à frente.
Como na foz de um rio que do Cronida aflui, a enorme vaga muge na contracorrente, e a orla estronda quando o mar cospe a espuma, bramando assim avançam os troianos. Dânaos uniconcordes postam-se ao redor de Patroclo, atrás de escudos brônzeos. Zeus esparge em torno dos capacetes lampejantes nevoeiro denso, pois nunca desdenhara o Menecíade em vida, fiel braço direito do Pelida. Odiou que fosse presa dos cachorros teucros, e a defendê-lo instigou seus companheiros. Os Troas pressionam os aqueus olivivazes, que abandonam o corpo, recuando. Embora ávidos teucros magnânimos não os matam, só arrastam o cadáver. Mas por pouco tempo os Dânaos se afastaram. Ájax ordenou a volta. Só do inexcedível Aquileu ficava atrás, no aspecto e na presteza. Avança entre os campeões igual ao javali selvagem, que afasta facilmente nas montanhas cães e jovens fortes ao entrar nos vales. Foi assim que o glorioso Ájax Telamônio dispersou com idêntica facilidade os troicos, que ao redor do corpo acalentavam o sonho de arrastá-lo à urbe e obter a glória. Hipótoo, prole ilustre de Leto Pelasgio, o arrasta pelo pé em meio à rusga, preso com a correia nos tendões do calcanhar. Quis agradar Heitor e os Troas, mas o horror lhe sobrevém. Paralisados não conseguem ajudá-lo. Ájax despontou da turba e perto lanceia o capacete, guarnecido em bronze. A ponta espatifou a galha crinequina, que o pique enorme atinge o peso de sua mão. E o encéfalo jorrou sangrento pela hástea, e logo a força se dissipa e escapa ao pé, de Patroclo, de suas mãos, batendo no chão. E ele tombou de borco em cima do cadáver, distante da ampla geira de Larissa, aos pais, sem dar qualquer compensação. Durou pouquíssimo a vida sob a lança de Ájax animoso. Heitor atira a haste esplendente em Ájax, que ao vê-la conseguiu se desviar por pouco. Esquédio, filho do meganimoso Ifito, o mais forte dos sócios, morador do paço na ilustre Panopeu, senhor de muitos homens, no meio da clavícula Heitor o tolhe, e o bronze pontiagudo transpassou o ombro. Troando tomba, e acima o armamento soa. O ardente filho de Fenope, guardião de Hipótoo Forces, Ájax atingiu no ventre. O bronze dilacera o plastrão e as vísceras chega. Na queda estringe a terra com os punhos. O luminoso Heitor e os chefes retrocedem, os Dânaos bramem e removem os cadáveres, Hipótoo e Forces, arrancando do ombro as armas. Domados pelo pânico, os troianos tornam a Ílion, pressionados por aqueus furiosos, que obtêm a glória contra a sina do Cronida, pelo próprio vigor e força. Mas Apolo incita Enéas símile de Perifante, filho de Epito, que no lar do pai do herói envelhecia como núncio. Só nutria afáveis pensamentos. Diz Apolo idêntico a ele: Enéas, como salvaria Troia abrupta contra o deus? Já vi, contudo, heróis fazê-lo, fiados no vigor, denodo, número, poder, e a cidadela não era submissa. Zeus quer nossa vitória, muito mais que a argiva, mas vós tremeis incrivelmente, não lutais. Assim falou. Ao vê-lo, Enéas reconhece o Sagitário, e aos brados volta-se a Heitor. Heitor, chefes troianos, líderes aliados, é uma vergonha, pressionados pelos Dânaos que Ares preza, tornar apavorados a Ílion. Postado rente a mim um nume, advertiu-me que Zeus Supremo se nos aliou na pugna. Marchemos contra os Dânaos, não facilitemos a remoção do corpo morto para as naves. Falando assim, de um salto fica à frente de Ases, e os outros, retornando, afrontam os acaios. Enéas alanceia o filho de Arisbante, Leiócrito, que acompanhava Licomede, guerreiro que se apieda ao vê-lo estatelado. Estático a seu lado, saca a lança rútila e fere o Hipásida
pisaam no fígado, abaixo do diafragma. Os joelhos se distendem. Viera da Peônia, terra fertilíssima, depois de Asteropeu era o melhor guerreiro. Asteropeu Belás sofreu ao ver o herói prostrado e parte para o ataque contra os Dânaos. Mas fracassou, pois uma cerca de broquéis preserva Patroclo. Os aqueus terçavam lanças. Ájax percorre as filas a fim de exortá-los. Ninguém se distanciasse do cadáver, nem quisesse sobrepor-se aos outros guerreando, mas rente ao corpo combatessem nesse espaço. Foi o que o enorme Ájax ordenou. Purpúreo de sangue o chão se encharca. Ruem os cadáveres dos teucros e dos aliados destemidos, e dos argivos com perdas fatais menores, embora ensanguentados. Mutuamente sempre lembravam nas fileiras de afastar a morte. Lutavam como fogo e não diria se havia ainda lua ou sol, pois grande névoa descia sobre os asas na batalha, firmes em torno do jazente Menecíade. Os outros teucros e aqueus de belas grevas combatiam inalteráveis sob o ar. A luz voava do sol, aguda, e nuvem não se via em toda a terra ou montanha. Lutam com intermitências dos dardos lacrimais desviando-se os dois lados, postados à distância. Mas sofriam no centro com a neblina e a guerra. O bronze impiedoso oprimia os melhores. Trasimédia, Antíloco, dupla de heróis notáveis, não sabiam que o nobre Patroclo estava morto, imaginando-o vivo no grupo que na frente encabeçava a rixa. Ambos se empenham para evitar a morte e a fuga de seus companheiros, pois Nestor assim mandara ao enviá-los dos navios. Durante todo o dia a dura rusga enorme se agita. Trégua não havia nunca, e a estafa e o suor descem ao joelho e tíbia, e abaixo aos pés, as mãos e os olhos, impregnados de poeira, ao redor do escudeiro do Aquileu veloz. Como quando o Senhor manda que a gente estique a pele de um enorme touro com gordura acumulada, e em círculos se afastam, puxam, e a umidade se esvai e o unto então penetra, por causa dessas mãos que a estendem plenamente. Assim no espaço exíguo de um lado e outro, puxam o corpo, e o coração dos Troas tinha a expectativa de movê-lo a Ílion, já o dos aqueus às naus, e a faina piorava à volta. Atena ou Ares árduo, caso os vissem, não o censurariam mesmo se coléricos, tal sofrer amargo que o Cronida impunha aos homens e aos cavalos ao redor de Patroclo. Aquiles não sabia de sua morte ainda, pois se enfrentavam muito longe dos navios velozes sob os muros troicos. Esperava que retornasse após chegar às portas, não que ele estivesse morto, muito menos que fosse abater a cidadela com ou sem ele, pois sua mãe dissera-lhe em segredo o que o Cronida Magno planejava. Mas nada dissera sobre a dor que sentiria, imensa, pelo caro amigo falecido. E sempre em torno do cadáver lança aguda, a mão, sem trégua, se entrematam. Um acaio de vestes brônzeas comentava algo assim: Caros, seria infame a volta às naus bojudas, que nos engula a terra negra antes que isso venha a ocorrer. Será muitíssimo melhor permitir que os troianos hábeis cavaleiros o levem para a cidadela e obtenham glória. E um dos teucros magnânimos assim dizia: Se nossa moira amigos for morrer ao lado dele, ninguém pretenda abandonar a rusga. Falando assim, a fúria em todos dissemina. A luta segue, a barafunda férrea chega ao céu de bronze pelo éter infecundo. Mas os cavalos do Aquileu plangiam, fora da rixa, desde que souberam que o auriga caíra em meio ao pó, nas mãos do homicida Heitor. Automedonte, filho de Dioreu, vibrava o relho ágil para os instigar, alternando afabilidade com ameaça. Nem para o Helesponto queriam voltar, nem para a pugna em companhia dos aqueus. Como uma estela permanece firme a tumba do homem ou da mulher que faleceu, assim paralisados, junto ao coxo pluribelo, no chão, apoiavam a cabeça.
e rompem lágrimas cálidas pelos cílios, estriando o chão. Queriam o auriga. A espessa crina maculava, pendendo aqui e ali do ajoujo pelo jugo, e Zeus se apieda ao ver a dupla prantear. Com meneio de testa fala ao coração. Tristes, porque vos concedia um ser mortal? Peleu, ambos imperecíveis, sempre rijos? Por que sofrer em companhia de homens míseros? Nada merece mais lamento que o humano, de quantos andem pela terra e que respirem. Em vosso assento sobre o coxe aurilavrado, jamais permitirei que Heitor venha assentar-se. Não basta o armamento de que tanto jacta-se. Lanço furor em vosso coração e joelhos, salvos na pugna com Automedonte rumo às naves curvas. Glória ainda dou aos troicos, matando até alcançar os navios remeiros, quando mergulhe o sol e a treva sacra desça. Falou. Inspira a nobre fúria nos ginetes, que sacodem o pó das crinas e velozes movimentam o carro entre os aqueus e troicos, que Automedonte arroja como abutre entre gansos, lutando, embora triste pelo amigo. Facilmente escapava pela turba teucra. Facilmente tornava a encalçar a massa. Não chegava a matá-los na perseguição, porque era impossível só, no carro sacro, arremessar a lança e conduzir cavalos. Um companheiro enfim o vê, Alcimedonte, filho do Hemônide Laérce. Para atrás o carro e se dirige a Automedonte. Caro, que Deus te colocou no peito a decisão danosa, retirando a sensatez da mente? Enfrentas os troianos na primeira fila sozinho? Faleceu teu sócio e Heitor se gaba, levando aos ombros o armamento do Aquileu. E Automedonte, filho de Dioreu, lhe disse: só um aqueu possui furor e sensatez para reter além de ti corcéis eternos. Um conselheiro símile dos numes, Patroclo, enquanto esteve vivo. A morte o colhe e a moira. Vai, caro, a ferra brida cintilante e o relho, enquanto eu descerei para afrontar os teucros. Findando a fala, Alcimedonte sobe ao carro, e logo empunha as rédeas e o chicote. Assim que desce, Automedonte é visto por Heitor, que súbito falou a Enéas, bem ao lado. Magno aconselhador dos teucros vestes brônzeas, viu os ginetes do Aquileu de pés velozes avançarem na lide com aurigas ruins. Teremos condições de capturá-los se quiseres no teu coração. Não ousarão nos enfrentar aos dois, movendo-nos com ímpeto. Falou e anuiu o ilustre filho de Anquises. A dupla avança, couro de vacum nos ombros, curtido e seco, sobre o qual se apunha o bronze. Areto os acompanha e Crômio, quase deuses. O coração dos dois nutria a expectativa de conduzir cavalos de longa cerviz matando seus aurigas. Não deviam tornar indenes os ingênuos, pois o Automedonte invoca Zeus e o negro pericárdio se enche de fúria e ardor. Diz para Alcimedonte: não deixes os corcéis à margem, que ressoprem as minhas costas, pois não creio que Heitor retenha a cólera, sem antes avançar sobre os cavalos de crineira reluzente de Aquiles, nos matando e pondo em fuga a tropa argiva, capturando ele mesmo os ases. Falou. Chamou os Ájases e Menelau. Ájases, líderes de aqueus, e Menelau, que os membros protejam o cadáver junto dele avançando, resistindo à massa adversa. Afastai de nós dois o dia derradeiro, pois Enéas e Heitor, troianos principais, conduzem para cá a guerra lacrimal. Mas tudo jaz nos joelhos de imortais. Também atacarei do que há de ser se ocupa Zeus. Brandindo a lança, longa sombra, atira e atinge o escudo todo circular de Areto, frágil para bloquear o bronze que o perpassa e fura o cinturão, indo alojar-se sob o ventre. Como um rapaz golpeia com segure agudo o corno de um vacum soturno por detrás e trunca todo o músculo, e impulsionado enfim sucumbe, Areto, ressupino, Will. A ponta em suas vísceras distende os membros.
Heitor mirou o dardo em Automedonte, que ao vê-lo antecipadamente a evita o bronze. Inclina-se e a longa lança passa acima da espada até cravar no chão. A extremidade vibrou até que a fúria Ares dissipasse. Os dois teriam se enfrentado à espada se os ájaxes, ouvindo o amigo que os chamava, não irrompesse entre os dois que enfureciam. Fomentam o temor e voltam novamente Heitor, Enéas, Crômio, símile divino, abandonando Areto que jazia, peito ensanguentado. O ardoroso Automedonte arranca a armadura e então se gaba. Mesmo considerando que era um peão menor, compensa um pouco a dor de não viver mais Patroclo. Ergue o butim sanguinolento e o põe no coxe aonde sobe com as mãos e os pés vermelhos, como um leão que devorasse o touro imenso. Reacende o duro embate ao redor de Patroclo, purilácrimo. Atena despertava a luta ao vir do céu, enviada pelo ecoante Zeus. Para incitar Aqueus, sua mente se alterara. Como arco-íris púrpura aos mortais distende o cronida do céu, sinal de guerra ou de inverno frio, que a ação do camponês suspende no campo e aflige a res, assim de nuvem púrpura, Atena, recobrindo-se, desceu em meio ao tropel dos aqueus a fim de despertá-los. Fala primeiro com o Atrida a quem instiga, o bravo Menelau, de quem se avizinhou igual a fênix, inclusive em sua voz. Vergonha e humilhação, Atrida, para ti, se ao companheiro fiel do ilustre Aquileu trucidem ágeis cães sob a muralha troica. Confirma teu valor e exorta todo o exército. E Menelau, brado estentório, respondeu-lhe: Fênix, querido ancião, se Palas me dotasse de força e desviasse os dardos que me atiram, me apressaria a defender o magno Patroclo, cuja morte doeu demais no coração. Mas a fúria do fogo tem Heitor, que nunca para de nos prejudicar. Zeus dá-lhe glória. Falou assim Atena, olhos azuis, se alegra por ter sido a primeira deusa invocada. Infunde força nas espáduas e nos joelhos, no peito, o ímpeto da mosca que, enxotada, insiste em retornar para picar a pele reincidentemente. Pois lhe é doce o sangue, difunde igual ardor no pericárdio negro. Lançou o pique rútilo ao redor de Patroclo. Podes se achava entre os teucros, rico e bom, filho de Eécion. Estimava-o muito Heitor, um admirável companheiro nos festins. O louro Menelau atinge bem no cinto o ímpeto da fuga. O bronze o perfurou. Ruiu, rumorejando, e o Atrida Menelau cuidou de remover o corpo dos troianos. Junto de Heitor, Apolo instiga igual a Fênope, filho de Ásios, o hóspede que mais prezava de Ábido. Semelhante a ele, o Sagitário Apolo disse-lhe: Haverá algum argivo em quem ainda imponhas devido respeito? Se Menelau, guerreiro de fama medíocre, te faz tremer assim? Lá vai ele sozinho, puxando o corpo do teu companheiro fiel. Forte a vanguarda, Podes, filho de Eécion. Nuvem negra de dor encobre Heitor que avança, entre ases, com o capacete bronze flâmeo. E o cronida soergue a égide franjada, resplandecente envolve o Ida, com as nuvens, e lampejando Troa fragoroso e abrande, e dá vitória aos teucros, pondo em fuga os Dânaos. O primeiro a recuar foi Peneleu Beócio. Ao avançar virava sempre, foi ferido acima do ombro de raspão. Polidamante de perto a ponta inscreve no osso até o fundo. Heitor atinge o pulso rente à mão do filho de Alectrion Magno Leitus. Susta seu ardor. Olha ao redor e treme, ciente de que não mais lutaria, o dardo espetado à mão. Idomeneu, enquanto Heitor persegue Leitus, golpeia o corcelete rente a seu mamilo, e o longo pique rompe-se no caule, e os teucros gritam, e Heitor revida contra Idomeneu em pé no carro. Quase o vulnerou, ferindo em seu lugar Serano, servo de Meríone, que o acompanhava desde a bem construída Líquito. Idomeneu viera a pé no início após deixar as naus. Teria dado glória aos troicos caso Serano não trouxesse ágeis hípicos. Foi luz ao evitar seu dia derradeiro, mas lhe morreu o coração sob o homicida Heitor, que, sob o queixo e a orelha, o atinge,
os dentes arranca com a lança e a língua rasga ao meio. Do plaustro precipita e as rédeas solta ao chão, as quais, dobrando o corpo, suspendeu Meríone com suas próprias mãos, dizendo a Idomeneu: vergasta agora até chegar às naus velozes. A glória já não pende como vês aos Dânaos. Idomeneu fuxiga até as naves côncavas os ginetes de belas crinas. Medo cai no coração. O Atrida e Ájax, animoso, notam que Zeus aos Troas faz pender o êxito. O mega Telamônio inicia a fala. Até quando, pouco dotado de descrime, perceberia que Zeus pai ajuda os teucros? Não interessa se quem lança o dardo é bom ou ruim, pois sempre nos alcança, Zeus o move. Os nossos caem por terra assim inutilmente. Impõe-se-nos pensar no plano adequado para arrastar o corpo e na volta ambos levarmos alegria até nossos amigos, que olham em volta atônitos, julgando não ser mais possível evitar a fúria e a mão de Heitor, quase abatendo já as naves negras. Algum de nós comunicasse o quanto antes ao Aquileu, que a tudo ignora, imagino, a amarga novidade de que o amigo é morto. Mas não consigo discernir ninguém que a névoa encobre totalmente os Dânaos e os corcéis. Zeus Pai desanuvia os filhos dos aqueus, serena o céu, a fim de que enxerguemos todos. Na luz nos faz morrer, se é o que te apraz fazer. Falou e o pai se apiedou do herói aos prantos e logo dispersou a nuvem. Dissipou o vapor, brilha o sol e a pugna descortina-se. Ájax voltou-se a Menelau de voz ecoante. Consegues ver a Atrida prole do Cronida? Se ainda vive o filho de Nestor, Antíloco? Instiga-o a ir correndo até o ilustre Aquiles, para dizer-lhe que morreu o caro amigo. Falou assim, Menelau se pôs de acordo, como um leão retira-se do pátio, já cansado de enfrentar cachorros e pastores, que o impedem de levar os bois de carne pingue, velando a noite toda e louco pelo naco, assalta, mas fracassa, pois contínuos dardos de mãos audaciosas vêm ao seu encontro, e ardentes tochas que ele teme, embora bravo, e quando surge a aurora parte acabrunhado. Assim, malgrado seu, Atrida se afastou de Patroclo, temendo muito que os aqueus, por causa do pavor, cedessem-no aos troicos. Muito instruiu Meríone além da dupla de Ájases. Hegêmones argivos, Ájases, Meríone, compete a vós rememorar o pobre Patroclo. Primava pela gentileza enquanto esteve vivo. Agora Thanatos o tem e a moira. Falando assim, o louro Menelau partiu, mirando em volta como águia, a mais aguda ave que afirmam ser possível ver no céu, a qual, voejando alto, não escapa a lebre ágil que adentra a mata espessa, mas caindo captura-a logo, lhe arrebatando a ânima. Foi como Menelau, teus olhos reluzentes giravam pela turbamulta dos amigos, se visse ainda vivo o filho de Nestor. E dá com ele a esquerda da refrega intensa, a instigar os companheiros a lutar, quando se posta ao lado o louro Atrida e lhe diz: vem escutar uma notícia triste, Antíloco, prole de Zeus, que eu preferia não dizer. Creio que olhando ao teu redor tu mesmo sabes que o nume dissemina a pena entre os argivos, e dá vitória aos teucros. O melhor aqueu morreu, por quem os Dânaos sofrem tanto, Patroclo. Busca o Aquileu agora e noticia o fato, junto das naves, se resgate o corpo nu às naus, que agora o tem Heitor Elmo luzente. Antíloco fica arrasado com o que ouve sem conseguir falar. Seus olhos vertem lágrimas, e sua voz embarga, mas nem mesmo assim descumpriria a ordem que lhe dera o Atrida, e às pressas entregou seu armamento a Laódoco, fiel comparsa que trazia seus cavalos unicascos. Os pés o levam da batalha, chorando, até Aquiles com a nova amarga. Teutimo Menelau não quis auxiliar os companheiros pressionados de Antíloco, e o sofrimento foi enorme entre os pilhos, mas destinando o mando ao divo Trasimede, voltou a fim de defender o herói jazente.
Correndo junto à dupla de Ájases, profere: acabo de mandar Antíloco aos navios de Aquiles pés velozes, mas não creio que ele virá agora, embora irado contra Heitor, pois como enfrentaria os teucros desarmado? Devemos conceber um plano adequado a fim de remover o corpo, sem que Tânatos nos colha e aquere, longe do urro dos troianos. E o enorme Ájax Telamônio respondeu: a sina corresponde o que disseste, herói, mas indo agora com Meríone de Cócoras, remove o corpo da refrega em teus braços, enquanto os dois lutamos contra Heitor e os troicos. Homônimos, uniconcordes, sempre nós nos empenhamos lado a lado na árdua rixa. Falou e os outros já sustêm o corpo no alto, bem no alto, enquanto atrás vozeava o tropel troiano. Assim que vê no ar suspenso o morto, agridem como cães que saltam no javardo, ferido, antecipando-se aos joviais pastores. Se apressam com a intenção de destroçá-los, mas quando, fiando-se na força, a fera vira, recuam em desordem, dispersando a fuga. Assim os teucros se adensavam à vanguarda, ferindo com a espada e a lança dupla e afiada. Mas quando os ájases virando os afrontaram, a cor da pele transmudou, sem mais coragem de persistir lutando pelo corpo morto. Assim retiram o cadáver da refrega rumo aos navios bojudos. Mas a luta acre se intensifica tal e qual o fogo na urbe inflama e sobe de repente, e as casas ruem na imensa chama e o vento brame com vigor. Assim a azáfama contínua de lanceiros e corcéis sobrevinha contra os que fugiam, os quais, iguais mulos que o vigor reveste, ao transportarem tronco ou traves do navio, do monte pela senda íngreme da rocha, o coração opresso de labuta e suor, transportam o cadáver com o mesmo ardor. Na retaguarda os ájases, como um outeiro, frondoso que bronqueia a água na planície, e a violenta correnteza de impetuosos fluxos retém, endereçando o curso ao plano sem rumo, e nem a força o rompe enquanto corre, assim atrás os ájases mantinham longe os troas, que não desistiam, sobretudo Heitor, brilhante, e Enéas, filho de Anquises. Igual a nuvem de estorninhos ou de gralhas, canglorejando em fuga quando se apercebem do falcão, assassino de aves ainda em plumes, jovens argivos fogem sob Heitor e Enéas, canglorejando ruína sem lembrar do ardor. E muitas armas belas rolam fosso abaixo, na fuga dos aqueus, e a luta não termina. Hoje, então, canto 17 da Ilíada de Homero, canto 17. Nós temos aqui a luta ao redor do corpo de Patroclo e também a gesta de Menelau, feitos heróicos de Menelau. É um canto comovente ao vermos os gregos, então, lutando para defender o corpo de Patroclo da investida dos troianos. E Heitor aqui se destaca pela bravura, vestindo as armas de Patroclo que eram de Aquiles. E Zeus uma hora está do lado de Heitor, outra hora fica triste porque os troianos, que os gregos estão chorando a morte de Patroclo. Então nós temos um Zeus aí meio reticente nesse canto, né? Uma hora dá força a Patroclo, outra hora dá força, uma hora dá força aos gregos, outra hora dá coragem aos troianos. Então, assim, é um canto bem interessante, e esse momento em que o Heitor veste a armadura de Aquiles é impressionante, né? O veste imortal armamento de Aquiles, dádiva dos numes celestes a seu pai. Quando envelheceu, deu para o filho que não envelhece nela. Então, Homero já mostra, né? O Aquiles vai morrer jovem, não vai envelhecer nesta armadura. Então, vestido com essas armas de Aquiles, Heitor é investido também com a força de Ares para lutar.
E esses guerreiros em torno do corpo de Patroclo, defendendo-o, são levados por Zeus aí a uma imensa névoa que cobre a todos e a luta, né? Então, aqui olha, Zeus esparge em torno dos capacetes lampejantes nevoeiro denso, pois nunca desdenharam Menecíade, que era Patroclo, filho de Menécio, em vida, fiel braço direito do Pelida, né, Aquiles, filho de Peleu. Então aqui Zeus não queria que o corpo de Patroclo fosse profanado. Olha, Zeus odiou que fosse presa dos cachorros teucros e a defendê-lo instigou seus companheiros. E nós temos várias mortes, né? O Ájax destacando e matando vários guerreiros, e até o Heitor está com medo de Ájax. E o Homero fala, ele se comparava a Aquiles, né? Na força, o Ájax Telamônio, olha, avança entre os campeões, igual ao javali selvagem, que afasta facilmente nas montanhas cães e jovens fortes ao entrar nos vales. São várias comparações, né? Então Ájax se destaca, olha, Ájax Telamônico dispersou com idêntica facilidade os troicos que ao redor do corpo acalentavam o sonho de arrastá-lo à urbe e obter a glória. Lembrando, né, que o Aquiles tentou subir a muralha de Troia e foi morto por Heitor, né? Depois de sofrer aí vários ferimentos, inclusive de Apolo. Depois Euforbo o fere no canto anterior, canto 16, e o Heitor dá o golpe de misericórdia, né? Mata Aquiles. E agora o Ájax glorioso aí se destaca lutando ao redor do corpo junto com os companheiros, olha. Ájax despontou da turba e ele está aí forte, né? E perto, lancei o capacete. Então ele é muito forte, o Ájax. E Heitor fica até com medo dele. Depois nós temos, então, essa luta se desenrolando aí, esse longo dia que não termina, né? Então nós temos esses momentos muito fortes aí de luta, e eu falei comovente mesmo, e Aquiles não sabe ainda da morte do amigo, né? E eles estão aí pensando como contar a Aquiles. Outro momento comovente é quando os cavalos de Aquiles choravam ao ver que Patroclo tinha sido morto, olha. Mas os cavalos do Aquileu plangiam, choravam, fora da rixa, desde que souberam que o Auriga, né, o Patroclo, caíra em meio ao pó nas mãos do homicida Heitor. Muito bonito ali. Rompem lágrimas cálidas pelos cílios, estriando o chão. Queriam o Auriga. Os cavalos queriam Patroclo, né? A espessa crina maculava pendendo aqui e ali do ajoujo pelo jugo, e Zeus se apieda ao ver a dupla prantear. Zeus se comove ao ver os cavalos chorando, né? Tristes, Zeus fala, por que vos concediam ser mortal? Eles eram imortais, os cavalos de Aquiles, né? Peleu, ambos imperecíveis, sempre rijos. Por que sofrer em companhia de homens míseros? Por que eu dei cavalos imortais a homens mortais, ao Peleu, pai de Aquiles? Nada merece mais lamento que o humano de quantos andem pela terra e que respirem. E aí Zeus incita fúria nos cavalos para voltar aí ao navio, né, levando Automedonte. E o Automedonte vai conversar com Alcimedonte. Então temos várias questões aí até que chegam ao concorde, né, de o filho de Nestor, Antíloco, levar a notícia a Aquiles. Então, ainda neste canto, Aquiles não receberá a notícia, mas é um canto preparatório para a dor de Aquiles, né? Então, assim, nós temos esse prenúncio aí do sofrimento de Aquiles ao saber da morte do Patroclo. A decisão, então, de quem deveria levar a Aquiles a funesta notícia. Eles, então, decidem pelo Antíloco. Aí nós temos uma oração aqui muito interessante, olha, que é feita a Zeus. Zeus Pai, desanuvia os filhos dos aqueus. É uma oração de Ajax. Serena o céu, a fim de que enxerguemos todos que estavam lutando no meio dessa névoa, dessa escuridão. Na luz nos faz morrer, se é o que te apraz fazer. Eu Ajax pedindo a Zeus, né?
dissipa essa nuvem, e o pai então se apiedou dos prantos e logo dispersou a nuvem, dissipou o vapor e brilhou o sol. Então o Zeus se apieda da oração de Ájax e a pugna descortina-se. Eles podem enxergar então os lutadores porque estão procurando o Antíloco. Depois nós temos uma fala de Meríone que mostra a cruel realidade da morte, né? O Egêmones, Argivos, Ájax, Meríone, compete a vós rememorar o pobre Patroclo. Primava pela gentileza enquanto esteve vivo, agora Thanatos o tem e a moira. Agora Thanatos tem Patroclo nas suas mãos, né? O reino da morte e a moira. Então a cruel realidade da morte que retém o homem para si, né? Cumprindo o destino. Então Meríone fala, agora a morte retém Patroclo. Nós temos que avisar Aquiles, né? Muito interessante. Aí nós temos eles lutando novamente em torno do corpo, os troianos investindo, os gregos puxando Patroclo, e o canto termina com a luta em seu ápice. Gregos levam o corpo de Patroclo até que enfim conseguem levar o corpo e os troianos investem furiosamente. Então termina assim, olha, igual a nuvem de estorninhos ou de gralhas, canglorejando em fuga quando se apercebem do falcão, assassino de aves ainda em plumes, jovens argivos fogem sob Heitor e Enéas. Então, jovens gregos argivos fogem porque Heitor e Enéas estão investindo mesmo quando eles percebem que estão levando o corpo de Patroclo. Canglorejando ruína sem lembrar do ardor. E muitas armas belas rolam fosso abaixo na fuga dos aqueus. O fosso que tinha ali em torno do muro, perto aí dos navios, eles estão próximos aí do muro que os gregos haviam construído. Saíram de lá perto dos muros troianos, na cidade de Troia, estão agora perto dos muros aí onde os gregos construíram esse fosso. E a luta não termina. É assim então que o canto 17 encerra, né, com essa luta durando, né, contínua. É um grande dia de batalha mesmo entre gregos e troianos. Então é isso aí, gente. Canto 17 da Ilíada de Homero. Um abraço e até mais.